Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gabriel Lobão aqui. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as matérias do meu curso aqui no EMAI. Antes de mais nada, queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtam o vídeo se vocês gostarem, porque ajuda bastante. E é isso, eu estudo guitarra aqui, faço parte de um programa chamado Certificate, que é um curso de 1 ano. Muita gente tem como referência o curso que o Matheus Assato fez. O Matheus fez parte de um programa chamado Associates, que tem duração de 1 ano e meio. Mas todas as matérias do meu curso, do Certificate, fazem parte também do Associates. Só que, claro, como no Associates você tem 6 meses a mais de curso, a grade tem algumas matérias a mais. Eu vou falar, claro, sobre a perspectiva do meu curso, que é o que eu tenho propriedade para falar, que eu estou fazendo, né? Eu estou aqui em uma das salas de estudo do EMAI e vou comentar um pouco a respeito da grade de matérias para vocês, beleza? Vamos lá. Bom, gente, essa imagem que vocês estão vendo aí, eu retirei do catálogo do EMAI, que eu recomendo fortemente que vocês baixem no site do próprio EMAI. Vocês podem baixar gratuitamente e nesse catálogo vocês vão encontrar muitas informações sobre todos os cursos, né? Além do Certificate e do Associates que eu já mencionei, o EMAI também tem a graduação, que é um curso de 4 anos, tem um programa de mestrado também, que se eu não me engano tem duração de 2 anos, e vocês vão encontrar informações sobre todos esses cursos, sobre matérias, sobre a cidade, sobre moradia, enfim, sobre um monte de coisa. Então, se você pensa em estudar no Musicians Institute, esse talvez seja um dos primeiros passos, certo? De cara aí, a gente pode, dá para perceber que a gente tem 4 blocos diferentes, né? Isso acontece porque, ao contrário de muitas universidades no Brasil, que dividem o ano letivo em semestres, aqui eles dividem por trimestre. Então, você vai ter 4 períodos durante o ano, né? Esse Q1, Q2, Q3, Q4 que aparecem aí, seria Quarter 1, Quarter 2, que é esse trimestre 1, trimestre 2, enfim. Eu vou falar sobre cada uma das matérias, mas só para esclarecer, algumas matérias têm vários níveis. Então, no primeiro trimestre você vai pegar o nível 1, no segundo trimestre você vai pegar o nível 2 e assim por diante. E eu não vou falar sobre cada nível especificamente. Eu quero dar uma noção geral do que é que se trata cada matéria e o que vocês podem esperar de cada uma delas, ok? E uma coisa que eu já ia esquecendo e que muita gente pergunta é se é possível eliminar matérias. E a resposta é sim, é possível. No seu primeiro trimestre, você pode solicitar testes de proficiência. Eu, por exemplo, fiz e consegui eliminar algumas matérias, o que é legal porque você acaba economizando algum dinheiro. Alguns testes eu fiz remotamente, quando eu estava no Brasil ainda, os mais teóricos, né? Como, por exemplo, harmonia, teoria musical, percepção. E quando eu cheguei aqui, eu fiz os mais práticos, né? Que seriam leitura, técnica, improvisação. E a partir desse teste, eles te posicionam em um nível mais avançado. Bom, gente, então, sem mais delongas, começando pelo primeiro trimestre, eu vou falar sobre cada uma dessas matérias aí. A primeira, Private Lesson, é a sua aula particular de guitarra. No primeiro trimestre, você não escolhe o seu professor. De acordo com o seu vídeo de admissão que você mandou, eles vão analisar o seu estilo e vão te encaminhar para um professor que tenha mais a ver com esse estilo. Agora, você pode, se tiver algum professor em particular que você queira ter aula, já mandar um e-mail, né,
para o pessoal da admissão, dizendo, olha, eu quero muito ter aula com tal professor. E aí eles podem tentar, já no primeiro trimestre, colocar você com essa pessoa que você deseja fazer aula, né? Essa aula é individual, tem duração de 1 hora e, basicamente, não existe um programa exatamente para essa matéria, né? O professor vai analisar o seu playing, né? E a partir daí vocês vão juntos traçar um objetivo e definir o que vai ser trabalhado durante o trimestre. A segunda matéria aí, Guitar LPW. LPW é a abreviação de Live Performance Workshop. Basicamente, essa matéria consiste em, toda semana, eles selecionam 1 ou 2 músicas, disponibilizam a transcrição da música, né? Quer dizer, um lead sheet, uma partitura. Tablatura eu não tenho certeza, confesso, se eles disponibilizam. Nas LPWs que eu fiz, não tinha tablatura em nenhuma, né? Mas eles disponibilizam essa transcrição da música para que você possa aprender e no dia, na hora marcada, você vai chegar lá e vai tocar com outros alunos que estão atendendo aquela LPW também. Então vai ter um aluno de bateria que vai estar lá, vai ter um aluno de baixo, vocês vão tocar juntos, sem ensaio prévio, e depois os professores vão dar o feedback da performance de vocês. Então, vai ter lá um professor de guitarra, vai ter um professor de baixo, vai ter um professor de bateria, para depois comentar o desempenho de cada aluno. Uma coisa que é bacana, que é interessante, é o seguinte: existem várias LPWs, todas elas acontecem toda semana. Então você tem a LPW de jazz, você tem a LPW de blues, de rock. E durante o trimestre você tem que ter um mínimo de 10 créditos nessa matéria, ou seja, você tem que ir para pelo menos 10 LPWs. Seria basicamente uma por semana, né? Então, se você é um estudante de jazz, você pode ir para a LPW de jazz toda semana. Se você é um estudante de rock, você pode ir para de rock and roll toda semana. Tem várias, tem de jazz, rock, blues, country, rhythm and blues, que mais? Funk, enfim, tem inúmeras, eu não vou lembrar de todas aqui agora. E, inclusive, eu recomendo que, mesmo que você seja mais do jazz ou mais do rock, você faça mais do que 10 LPWs e vá para LPWs de gêneros diferentes também, porque a experiência é muito bacana, é bem interessante. Seguindo, a próxima matéria, Guitar Performance. A ideia dessa matéria é ensinar o aluno a, como se diz aqui, lock in with the band. Em português, né, no Brasil, talvez o melhor termo que a gente use para isso seja groovar, você groovar com a banda, né? Tocar no tempo, ter um bom timing, um bom feel, saber respeitar o ritmo que você está tocando. E nessa matéria você vai ter também um baterista e um baixista, mas nesse caso não são alunos, são o que a gente chama aqui de TAs, Teacher Assistants, né? Que são músicos que o EMAI contrata para auxiliar os professores nesse tipo de aula. Então vai ter um professor de guitarra para avaliar os alunos e essa banda acompanhando cada performance, né? E a cada semana você passa por um ritmo, um gênero diferente. Então vai ter pop, funk, Motown, rhythm and blues, jazz, bossa nova, enfim, jazz bebop, jazz manouche, muitos ritmos diferentes, né? Cada semana é um ritmo diferente e essa matéria vai até o último trimestre. Então, é muita coisa. E você toca músicas, você não toca músicas conhecidas, digamos assim. Essas músicas as músicas que você tem que tocar foram compostas especificamente para essa matéria. Estão no livro do EMAI, você só tem acesso quando você se torna aluno. A próxima matéria, Guitar Technique.
O conceito de técnica é um pouco diferente aqui no EMAI do que o que a gente está acostumado, sobretudo no Brasil, né? Quando a gente fala de técnica, a gente pensa mais na questão motora, né? A sua técnica de mão esquerda, como você executa as articulações, né? O seu ligado, hammer-on, pull-off, o seu bend, ou a sua técnica de mão direita, né? Paletada alternada, sweep picking, finger picking, etc. Não é disso que se trata essa matéria. Ela começa bem do básico. Eu, inclusive, eliminei, se eu não me engano, eu comecei do Technique 3. Mas no primeiro, você vê coisas bem básicas, como identificar as notas no braço do instrumento, e aí você começa a ver pentatônica, escala maior, saber mapear essas ferramentas no braço da guitarra em todos os tons, né? Tríades, e aí os assuntos vão avançando também, né? Depois você vê os modos da escala maior, você vê as escalas menores, menor melódica, menor harmônica, os modos da menor melódica, os modos da menor harmônica, voicings de acorde, né? Primeiro tríades, depois acordes com sétima, depois acordes com extensão. E quando chega lá no último, aí você já começa a ver escalas simétricas, né? Escala de tons inteiros, dominante diminuta. Então, a ideia dessa matéria é mostrar as ferramentas comuns na música, né? E que o aluno saiba mapear essas ferramentas no instrumento, saiba encontrar essas ferramentas e conhecer a sonoridade dessas ferramentas no instrumento. Em seguida, a gente tem Guitar Reading. Aí não tem muito o que falar, né? Aula de leitura, de partitura. Essa aula é em grupo. Começa também bem do básico, leitura em posição aberta, tonalidades mais simples. Depois vai avançando para outras regiões do braço da guitarra, tonalidades um pouco mais difíceis, com mais acidentes, e por aí vai, né? Não sei se tem muito a acrescentar sobre essa matéria. É uma aula de leitura. Depois a gente tem Guitar Gear Maintenance. O meu professor, quando eu fiz essa matéria, era um luthier. Normalmente é um luthier, um guitar tech, como chamam aqui, que ministra essa matéria. E basicamente é uma aula falando sobre o instrumento, sobre a guitarra. Fala sobre a parte elétrica, né, sobre captadores, sobre madeiras, sobre construção de instrumento, sobre manutenção de instrumento. Então é uma matéria bem interessante. E aí agora a gente vai para a área de musicianship. Essas matérias elas não são exclusivas para o programa de guitarra, a gente pega essas matérias com alunos de outros programas. A primeira que tem aí é Rhythm Reading Workout. Basicamente é uma aula de leitura de ritmo, né? Não é exatamente leitura ao instrumento, na realidade não é leitura ao instrumento, mas a gente aprende a ler e interpretar ritmos na partitura, que é bem bacana. Em seguida a gente tem Harmony and Theory, harmonia e teoria. Todas essas aulas elas são em grupo, tá, gente? Tirando a aula particular. As aulas de harmonia e teoria começam na teoria bem do básico também, e os assuntos vão avançando. Acho que também não tem muito o que acrescentar sobre essa matéria. É a parte mais teórica de todas as matérias, digamos assim, o nome já diz, né? E por último a gente tem Ear Training, que em português a gente chama de percepção musical, né? Basicamente você vai praticar a sua habilidade de ouvir, compreender e interpretar sons, né? Então você começa identificando intervalos, né? Intervalos menores, depois intervalos maiores, intervalos ascendentes, descendentes, harmônicos,
depois a identificar, a transcrever melodias, né? Cantar os graus das melodias, identificar acordes, identificar progressões harmônicas, esse tipo de coisa, né? Uma aula de percepção, de treinamento de ouvido, né? Que é super importante. E para finalizar o primeiro trimestre, a gente tem que escolher uma matéria eletiva. Na realidade, a cada trimestre a gente precisa pegar pelo menos uma matéria optativa. O EMAI oferece uma lista com uma série de matérias relacionadas a music business, a produção musical, a gravação, ou matérias relacionadas ao próprio instrumento, que são optativas, e você escolhe dentre essa lista de matérias a que você quer fazer. Então, pessoal, chegamos aqui ao segundo trimestre. O vídeo agora vai ficar mais rápido, porque, como eu falei, muitas matérias se repetem, né? Elas vão avançando de nível, os assuntos vão mudando, mas essencialmente é aquilo que eu já falei no início do vídeo. A única matéria diferente que a gente tem aí é a Guitar Gear Mastery, né? Que se dedica, né? Essa matéria se dedica a ensinar o máximo possível sobre equipamento, desde sobre guitarras até sobre pedais, pedaleiras, efeitos, o que é cada efeito, delay, reverb, os efeitos de modulação, distorção, overdrive, né? E te ajuda a, enfim, basicamente ter um conhecimento para conseguir construir o seu próprio timbre, né, ao instrumento. Seria essa a ideia dessa matéria. Finalmente, pessoal, chegamos aqui ao terceiro trimestre e aqui a gente tem algumas matérias diferentes. A primeira seria DAW 1. DAW é abreviação para Digital Audio Workstation, que seriam basicamente os programas de gravação. Logic, Pro Tools, Ableton e outros. Então, no caso dessa matéria, você pode escolher qual DAW você quer trabalhar. Então, se você escolher Logic, você vai pegar o Logic 1. Se você escolher o Pro Tools, você vai pegar o Pro Tools 1, o Pro Tools 1. E tem algumas outras opções também que eu não me lembro. Eu fiz o Logic e achei bem interessante. Você não vai virar um produtor musical, evidentemente, só fazendo essa matéria, mas você vai aprender bastante sobre o programa que você escolher. Além de DAW 1, a gente tem também Keyboard Proficiency 1, que é uma aula de piano, né? Que a gente tem numas salas. Essas salas são bem legais. O professor fica num palco assim mais alto, com piano e algumas câmeras, então você consegue ver na tela o posicionamento das mãos, né, do professor, que é bem interessante. E a matéria, para quem já tem alguma experiência com piano, com teclado, não é nada demais. Você não vai virar um pianista, mas você aprende a tocar algumas progressões harmônicas. Você tem que executar algumas peças pequenas para trabalhar a sua técnica, né, ao piano. Você aprende algumas escalas também. Enfim, você vai aprender ferramentas que, se você realmente estudar, você se desenvolve bastante no piano. Bom, gente, chegamos ao final do vídeo. Eu coloquei as matérias do último trimestre para vocês poderem dar uma olhada, mas como vocês podem ver, não tem nenhuma matéria nova, né? Elas apenas estão em níveis mais avançados. Na realidade, todas as matérias aí estão no último nível, né? Então, Keyboard Proficiency 2, DAW 2, Ear Training 4 e por aí vai. E é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tenha levado mais informação para você que é curioso e que tem vontade de estudar no EMAI acerca das matérias que compõem
um dos cursos, né, na realidade, que compõe a maioria dos cursos do EMAI. Então é isso. Boa sorte a todos na busca e nos vemos no próximo vídeo. Grande abraço.